a dona Elma Janara, para fazer uso da palavra. Você quer falar da sua cadeira ou quer falar aqui da tribuna? Você pode apertar o botãozinho preto aí na frente, só para eu ver qual é o microfone? Obrigado. Você está com a palavra por 4 minutos. Obrigado, Elma. Bem, eu venho agradecer a todos, né, aqui presentes. E como muitos já falaram, eu quero falar um pouquinho mais rápido. O agradecimento é para todos, tá? Mas como a gente tem muita coisa para falar, muitos já falaram o que eu queria dizer aqui. Mas eu sou uma agência pequena, tá, que fui afetada. Eu tenho uma dívida de R$300 mil com a Viagens Promo. Já tive a necessidade de pagar algumas questões que hoje eu já não tenho mais essa condição de pagar. Então, eu tenho por volta de 280 mil que eu ainda tenho que pagar e não tenho condições. Ter uma linha de crédito, para mim, hoje não é viável. O que seria viável era a resolução dos problemas. Como a Idéris falou, eu apoio muito o que ela disse, que eu acho que a gente paga os aéreos são emitidos no mesmo dia que a gente fazemos os pagamentos, e isso deveria vir junto os hotéis e os serviços. Eu tive um prejuízo de um pacote de Santiago que só os serviços custou R$11 mil. Então, não é só hotel, é serviço, é passagem aérea. Eu tive um prejuízo também de um fretamento que foi cancelado. Meu cliente não vai poder viajar. Na verdade, ele não pôde viajar, porque o aéreo, nós havíamos pago R$670 e, próxima à viagem, o aéreo estava custando R$9 mil para a família. Então, são condições que eu, como uma agência que vivo disso, a minha família é sustentada pelo meu turismo. Então, a minha família está passando necessidade já porque eu estou assumindo para as outras famílias viajarem. Tá? Então, o que me deixa muito triste também foi em dizer... Eu não sabia que a Viagens Promo tinha problema, até porque eu não venderia. Então, eu comecei a vender Viagens Promo depois da feira. Depois da feira, eu vim vender Viagens Promo porque foi um grande evento da Viagens Promo. Viagens Promo trouxe artistas. Foi um dos maiores estandes que teve em Brasília. Eu vim vender a Viagens Promo a partir de uma feira. Poxa, se eu soubesse, Levi, que a Viagens Promo estava com um pouquinho de problema, eu jamais teria vendido. A maioria dos meus pacotes foram vendidos em janeiro e fevereiro. Eu tive prejuízo de um aniversário de 15 anos que custou R$90 mil, que eu fechei no final de janeiro, Levi. Final de janeiro. Se eu soubesse um pouquinho que a Viagens Promo tivesse problema em novembro, eu jamais venderia. Ela não deveria estar no evento. Assim, você me desculpa o desabafo, mas, para mim, eu sou pequena, eu vivo disso, e a minha família hoje passa necessidade por conta do problema que eu estou tendo hoje. Tá? Então, essa questão dos hotéis, eles têm que ser pagos na mesma hora. Nós efetuamos o pagamento de um cartão de crédito, de um financiamento com um banco, ele tem que ser pago no mesmo momento. E a responsabilidade não deve ser nossa. Nós não devemos ter responsabilidade porque nós trabalhamos para as agências e recebemos comissão. A responsabilidade tem que ser da operadora, não nossa. A gente trabalha para eles, recebemos comissão deles. Não recebemos o dinheiro do cliente. Quem recebe é eles e eles pagam a comissão para a gente. Então, não devemos ter responsabilidade. O nosso serviço é feito. Eu atendo o meu cliente, eu faço tudo por ele. Eu faço check-in, eu faço visto, eu faço tudo pelo meu cliente. O meu serviço é feito. Por que eu tenho que ter responsabilidade? Quem tem a responsabilidade é a empresa que me paga. A Viagens Promo, ela me paga. Eu tenho um contrato com a Viagens Promo, como o hotel tem, como o receptivo tem. Por que eu tenho que ter a responsabilidade de pagar o hotel e o receptivo? Isso é injusto, está sendo injusto tudo isso que está acontecendo com a gente. Tá? Então, seria isso. Elma, se você quiser falar por mais 1 minuto, fica à vontade. Não sei se você concluiu o seu raciocínio, mas se você tiver mais coisas para falar, fique à vontade. Eu teria muitas coisas para falar, sabe? Muitas coisas, porque é aquilo que eu disse, eu vivo disso. Eu tenho 24 anos que eu trabalho no turismo. A minha sócia tem 26 anos que trabalha no turismo. Sou eu e ela.
Entendeu? Então, assim, nós trabalhamos, vivemos, sustentamos a nossa família. E é o que eu falei. Eu estou passando necessidade em casa para poder honrar com o meu compromisso de uma pessoa que eu sempre fui honesta. Eu já trabalhei para o Levi. O Levi sabe como que funciona o meu trabalho. Entendeu? Então, hoje, a gente está passando por isso, é uma situação muito complicada. Eu já apareci no DFTV pedindo ajuda, já pedi ajuda em todos os lugares possíveis. Eu paguei um motel que custou 18 mil. Ele estava me cobrando 39. Os hotéis não estão sendo parceiros, serviço nenhum está sendo parceiro. Parceria não existe, de nada. Porque o hotel ele tem muito mais condições do que eu para receber um cliente. Deixe de fazer todos os fantus desse ano e venha nos ajudar. Entendeu? Porque eles têm responsabilidade, eles têm contrato e eles têm prazos. E quem deu o prazo para pagamento foram os hotéis, não foi eu. Então, a responsabilidade do hotel não é minha. A responsabilidade é do hotel. Ele deu prazo para viagens para pagar um dia antes da entrada. Por que eu tenho que pagar o hotel? Então, isso é completamente injusto o que está acontecendo com as agências de viagem. O meu serviço ele foi feito e ele foi muito bem feito, porque eu direciono a venda. Eu falo para o meu cliente aonde ele tem que ir, qual hotel ele tem que ficar, o que tem de propriedade naquele hotel. Eu faço o meu serviço. Então, eu acho injusto. Obrigado, Elma. Eu te agradeço pela sua participação. Eu sinto muito que a sua família esteja passando por esse momento. Espero que vocês saiam dessa situação rapidamente e que vocês voltem a prosperar. Assim, quando alguém fala que está colocando a família numa situação difícil para honrar os compromissos que assumiu, isso nos toca, né? Então, assim, é até difícil falar da parte técnica, mas eu preciso falar, Elma. Então, primeiro, parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Pessoas como você e como esses outros que estão aqui, eu imagino que haja muitas pessoas na mesma situação que você, são que fazem uma cidade e um país prosperar. É gente dedicada que arregaça as mangas, que encara os problemas e que faz, numa linguagem vulgar, das tripas coração, como você tem feito para fazer as coisas acontecerem. Então, eu te parabenizo e, na sua pessoa, parabenizo a todos os outros que estão passando por situação semelhante a você.